o significado espiritual de ser perseguido em um sonho? Um dos sonhos mais comuns que as pessoas, supostamente, veem com frequência é o sonho de ser perseguido. Pelo menos 8 em cada 10 pessoas admitirão que tiveram sonhos em que foram perseguidos por um homem, uma mulher, um policial ou um animal. Hoje veremos o significado espiritual de ser perseguido em um sonho, de uma perspectiva bíblica. O que exatamente persegue as pessoas em seus sonhos e por que os sonhos de ser perseguido são tão comuns e frequentes? Estas são algumas questões que devem despertar a nossa curiosidade. Vamos confiar no Espírito Santo para fornecer uma visão clara e útil sobre o significado deste sonho. 1 Samuel capítulo 23 versículo 25. Saul também e seus homens foram procurá-lo. E eles contaram a Davi, portanto ele desceu a uma rocha e ficou no deserto de Mau. E quando Saul viu isso, ele perseguiu David no deserto de Maom. Acredito que o sonho de ser perseguido é um sonho muito importante, que ninguém deve ignorar ou considerar irrelevante. Acho que não deveriam ser descartados como apenas um sonho. Em vez disso, o sonhador deve encontrar a interpretação bíblica e a possível solução para tais sonhos. Estou ciente do fato de que os sonhos de ser perseguido não acontecem apenas aos cristãos. Eles são frequentemente vistos por cristãos e não cristãos. Já ouvi incrédulos falarem repetidamente sobre serem perseguidos em seus sonhos também. Alguns desses sonhos geralmente ocorrem nas seguintes formas. Sonhe em ser perseguido por um homem. Sonhe em ser perseguido por um assassino. Sonhe em ser perseguido pela polícia. Sonhe em ser perseguido por um grupo. Sonhe em ser perseguido e se esconder. Sonhe em ser perseguido por um estranho. Vamos confiar que o Senhor nos permitirá tocar nisso à medida que prosseguirmos. Significado espiritual de ser perseguido em um sonho. Sempre que as pessoas são perseguidas em um sonho, sempre há esse sentimento de medo dentro do sonho. Os sonhos de Deus costumam ser pacíficos, mas o medo é a arma do inimigo. Um sonho que contém o componente do medo raramente vem de Deus. Ser perseguido em sonho sinaliza um ataque espiritual, possivelmente um ataque espiritual contínuo contra o sonhador. Com esta compreensão, tais sonhos devem ser confrontados e impedidos de continuar. 1 Pedro capítulo 5 versículo 8. Esteja sóbrio, esteja vigilante, porque o vosso adversário, o diabo, anda por aí, como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. As atividades do inimigo são multifacetadas, e se possível, ele sempre preferiria esconder seus ataques e encobrir seus rastros para que nunca fossem notados. Mas não ignoramos seus artifícios. 2 Coríntios capítulo 2 versículo 11. A Bíblia nos instrui a sermos sóbrios e vigilantes, porque o diabo anda como um leão, procurando a quem devorar. Ver um sonho sobre ser perseguido é muitas vezes um sinal de que o inimigo está mais uma vez contra o sonhador. Esses sonhos são frequentemente seguidos por uma série de outros sonhos de confronto espiritual. Se acontecer de você ter esse sonho, entenda que é hora de sentar e orar mais. Não fique de mau humor, mas enfrente seu adversário através da guerra espiritual. 1 Pedro capítulo 5 versículo 9. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem nos vossos irmãos que estão no mundo. Sempre que uma pessoa se vê sendo perseguida em um sonho, ela deve entender que está sob ataque, um sério ataque espiritual. Este não é um momento para afrouxar a oração ou o relacionamento com Deus. Se você fizer isso, isso poderá dar ao inimigo a oportunidade de causar-lhe danos. Algumas pessoas muitas vezes sonham em ser perseguidas e apanhadas em sonhos. Muitas vezes isso ocorre porque eles são espiritualmente fracos. Eles sempre ignoram os sinais de um ataque iminente até que o inimigo ataque. Para algumas outras pessoas, em todos os sonhos elas são perseguidas, sempre lhes falta energia e se sentem fracas demais para fugir de seu perseguidor. Percebi que isso acontece mais com os não cristãos do que com os cristãos. Ser perseguido em um sonho e se esconder também não é o melhor, mas às vezes pode ser útil. Provérbios capítulo 28 versículo 1. Os ímpios fogem sem que ninguém os persiga, mas os justos são ousados como um leão.
A Bíblia nos faz entender que é o inimigo quem deveria estar fugindo de nós e não o contrário. Espera-se que os justos sejam tão ousados quanto um leão, erguendo-se para confrontar e restringir as atividades das trevas. O leão da tribo de Judá não é tímido, portanto um cristão também não deveria ser. No mundo físico, a polícia pode ser sua amiga. Mas no reino espiritual as coisas são bem diferentes. Se você se viu sendo perseguido pela polícia no sonho, acabou de ver que as forças das trevas se levantaram contra você. Jesus Cristo é a única fonte de vitória na guerra espiritual. Se você ainda não o aceitou em seu coração como seu Senhor e Salvador pessoal, vá em frente e faça esta oração de salvação. Significado bíblico de ser perseguido em um sonho. O significado bíblico de ser perseguido em um sonho, simplesmente, retrata que há inimigos se levantando contra o sonhador. Se acontecer de você ser perseguido em um sonho, você deve entender que o reino das trevas está contra você. Há uma conspiração espiritual contra o sonhador e as forças das trevas estão dispostas a executá-la contra eles. Êxodo capítulo 15, versículo 9. O inimigo disse: perseguirei, alcançarei, repartirei o despojo, minha concupiscência será satisfeita com eles, desembainharei a minha espada, a minha mão os destruirá. O inimigo sempre tem uma conspiração contra o povo de Deus, mas o Senhor sempre planeja com antecedência. Se você anda próximo de Deus, pode ter certeza de que sua vitória estará sempre garantida. O inimigo pode ser muito astuto em seus ataques. Às vezes, ele opta por disfarçar sua presença e atividades usando rostos de entes queridos para perseguir pessoas em seus sonhos. Isso exige sabedoria, que não acusemos aleatoriamente as pessoas de serem bruxas ou feiticeiros, simplesmente porque os vimos nos perseguindo em um sonho. Devemos sempre resistir a tal tentação. Saiba também que os demônios gostam de usar rostos de pessoas reais, incluindo pessoas que possamos conhecer, para atacar em sonhos. Se você souber como fazê-los revelar sua verdadeira identidade, sempre descobrirá que eles estavam encobrindo usando o rosto e a aparência de uma pessoa. Também existe a possibilidade de o inimigo usar uma bruxa ou feiticeiro para perseguir um cristão em seu sonho, e essa pessoa pode decidir usar sua face real. Não vou descartar essa possibilidade porque ela está realmente acontecendo. 2 Samuel capítulo 17 versículo 1. Disse ainda Aitofel a Absalão: deixa-me agora escolher 12.000 homens, e levantar-me-ei, e perseguirei a David esta noite. Existem pessoas mais que estão empenhadas em fazer com que os inocentes sejam eliminados da face da terra. Um exemplo dessas pessoas foi o rei Saul, que confrontou e perseguiu Davi para destruí-lo. Hoje, uma pessoa má raramente irá perseguir uma pessoa no físico para destruí-la, mas sim no espiritual. Tenho certeza que você entende o que isso significa. Sonho de ser caçado para ser morto. O que significa quando você sonha com alguém te perseguindo e tentando te matar? A intenção com que o inimigo persegue alguém em seus sonhos é muitas vezes prendê-lo espiritualmente e possivelmente destruí-lo. João capítulo 10 versículo 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O objetivo geral de Satanás nos foi revelado na palavra de Deus. O reino das trevas não vai atrás de ninguém para se divertir com ele, é sempre com o propósito de destruição. Todo cristão deveria compreender isso, viver e agir de acordo. Se acontecer de você sonhar com frequência sobre ser caçado para ser morto, este deve se tornar um de seus pontos de oração. Salmo capítulo 35 versículo 3. Tira também a lança e fecha o caminho contra os que me perseguem, dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Sonhos de ser perseguido ou caçado para ser morto são sonhos muito sérios. Quando os ataques espirituais ficam intensos, não é a hora de fazer uma pausa espiritual, é um momento de atualizar sua vida espiritual e recorrer a Deus para contra-atacar o inimigo. Durante esses períodos, praticar jejum e orações pode ser muito útil. Oração contra ser perseguido em um sonho. Isaías capítulo 54 versículo 15. Eis que certamente se ajuntarão, mas não por mim,
qualquer que se ajuntar contra ti cairá por tua causa. Um fogo de Deus, localize e destrua toda a conspiração das trevas contra minha vida em nome de Jesus Cristo. 2. Pelo sangue de Jesus Cristo eu cancelo todos os decretos das trevas escritos contra mim. Eles não serão executados com sucesso em nome de Jesus Cristo. 3. Anjos guerreiros de Deus, levantem-se e prendam todos os agentes das trevas designados contra mim, em nome de Jesus Cristo. 4. Deixe o exército do céu se levantar contra as forças das trevas designadas contra. Que seus planos sejam frustrados e sua missão abortada em nome de Jesus Cristo. 5. Dedo de Deus, levante-se e ataque todos os perseguidores empenhados em me destruir. Deixe-os serem envergonhados em nome de Jesus Cristo. 6. Recebo o poder para enfrentar e vencer todos os perseguidores dos meus sonhos, em nome de Jesus Cristo. 7. Declaro que não terei mais medo do meu perseguidor. Eu me tornarei um terror para o reino das trevas em nome de Jesus Cristo. 8. Decreto e declaro que de agora em diante, quando o inimigo vier contra mim como uma inundação, o Espírito do Senhor levantará uma bandeira contra ele, em nome de Jesus Cristo. Não acreditamos em matar outras pessoas através de orações. Desista de fazer tais orações. Acreditamos que um cristão é imparável. Essa é a essência de ter e exercer domínio em Cristo. Como cristão, você foi equipado com tudo o que é necessário para colocar as atividades das trevas sob controle e seguir em frente para cumprir seu destino imparável. Nenhuma bruxa ou feiticeiro é poderoso o suficiente para deter uma pessoa cuja vida está em completa submissão ao Deus Todo-Poderoso. Palavras finais sobre o sonho de ser perseguido. Amado, espero que você tenha obtido uma interpretação clara e satisfatória sobre o significado espiritual de ser perseguido em um sonho neste vídeo. Se você precisar de uma interpretação pessoal sobre um sonho relacionado, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo. Se você foi abençoado ao ler esta interpretação dos sonhos, não hesite em compartilhar com outras pessoas. Deus abençoe.